Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Chico, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para mais um programa. E hoje a gente vai falar de seleção brasileira. Antes de a gente começar a mergulhar aqui na nossa pauta, fica aqui o convite para você nos ajudar a crescer cada vez mais. Você pode ajudar deixando aqui o seu view, como você está fazendo agora, mas também pode deixar o seu like, seu comentário, compartilhar nosso conteúdo com alguém que você acha que pode se interessar aí com o nosso programa e nos ajudar a crescer cada vez mais. Afinal de contas, sempre importante contribuir, né, com o empurrãozinho que o algoritmo do YouTube já nos dá. E dessa vez a gente vai falar da seleção brasileira. O Brasil que fechou mais uma data FIFA, dessa vez com uma rodada de 2 amistosos, né? Já havia vencido a seleção da Coreia do Sul por 5-0, em vídeo que já está disponível aqui para vocês, que vocês já podem conferir desde já, e também depois enfrentou a equipe do Japão, que é justamente a partida que a gente vai começar a analisar agora. Seleção do Japão que também já estava classificada, mas uma seleção que, de certa forma, está acostumada a disputar mundiais. Nos últimos mundiais, inclusive, tem conseguido marcar presença ali nas oitavas de final. Aos poucos vai ganhando mais casca e de certa forma a gente pode dizer, maestro, que essa explicação do adversário que o Brasil enfrentou, né, nessa segunda data desse giro da data FIFA é um adversário que já exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de concentração da seleção brasileira. E a gente entende também que o técnico Carlo Ancelotti ter poucas partidas até o início do Mundial, está aproveitando, inclusive, oportunidades como essa contra o Japão para fazer algumas observações, fazer algumas análises. Estou falando isso, mas porque o Brasil entrou com um time que não é considerado sua força principal, nem de longe, e conseguiu abrir 2-0, mas tomou uma virada que eu não lembro de ter visto o Brasil tomar, depois de abrir 2-0, tomou uma virada por 3-2 e acabou se comprometendo também, né, de certa forma histórica, né, por ter sofrido a primeira derrota para a seleção do Japão. E essas coisas, aos poucos, elas vão compondo um quadro histórico que vai representando justamente o que a gente vai analisar, né? Celso, pegando dessa primeira derrota para o Japão, a minha geração, na adolescência pelo menos, era uma geração que a seleção olímpica e a principal, elas se confundiam, porque o Brasil tinha aquela de não conseguir a medalha. E eu lembro que o Brasil perdeu do Japão logo na estreia da Olimpíada de Atlanta. Detalhe, era o Brasil de Zagallo, o treinador da principal era o mesmo da seleção olímpica, tinha Bebeto, os três sub-23 era Bebeto, Roberto Carlos e Rivaldo. Over 23, no caso, né? Acima de 23. Isso. Bebeto, Roberto Carlos e Rivaldo. Ainda tinha Ronaldo Fenômeno, que foi eleito o melhor do mundo naquele ano. Então, assim, era uma seleção brasileira Topada. muito. Uma grande geração. E perdeu na estreia do Japão. Então, assim, esse derrota, muita gente, pô, nunca. Já tinha sentido. Já considerava que a Já, seleção tinha perdido. já. Mas só como curiosidade. O Japão, que na última Copa venceu seleções que o Brasil vem tendo muita dificuldade, seleções da Europa que o Brasil vem tendo muita dificuldade desde que foi campeão do mundo. Vem sendo eliminado sistematicamente, né, o Brasil por seleções europeias, e chegou a ter uma vantagem ali sobre a Bélgica, mas toma aquela virada, né? Só uma curiosidade, Cássio. Nas duas últimas Copas, o Japão enfrentou nas oitavas de final, estava na chave do Brasil. Era para ter enfrentado no seguinte. O Japão chegou até a estar vencendo a Bélgica, 2-0. 2-0, levou uma virada, e aí ele não enfrenta o Brasil, a Bélgica enfrenta, e em 2022 ele perdeu dos pênaltis para a Croácia. Para a Croácia, exatamente. Esse confronto chegou muito perto das duas últimas Copas de ser um confronto de quartas de final. E o Brasil acaba perdendo da mesma forma, né, para a Croácia. Ainda que tenha essa parte técnica evoluída, e eu acho que o time do Japão mostrou isso bastante no segundo tempo, mas essa derrota tem toda a característica do Brasil não estar com sua força principal, de ter feito muitas mudanças em relação à Coreia do Sul, mas o primeiro tempo do jogo, ele foi basicamente um terceiro tempo de Brasil e Coreia do Sul.
foi muito fácil. O Brasil dominou. O Brasil, assim, teve 65% de posse de bola. O Japão até na reta final até chuta algumas bolas ali para a meta de Hugo Souza, mas o domínio era completo. O Brasil já tinha 2 gols de vantagem. Assim, parecia a continuidade do giro que começou ali em Seul. No segundo tempo, o Brasil fez um segundo tempo horrível. Quando o Brasil leva o primeiro gol, aquela falha de Fabrício Bruno, o Brasil já não estava bem naquele momento, mas não era para tanto. Veja, o Brasil não estava bem, mas não é um bem que vai fazer um 2-0 virar um 3-2 para o Japão. Há um quê de incompetência, assim, com erros individuais. E é uma situação de aprendizado também, tá? Porque numa Copa, numa dessa, tá com o jogo muito controlado e de repente o zagueiro escorrega ali É assim que o jogo é assim que o jogo vai embora. Aí 5 minutos depois você perde a confiança, o mesmo zagueiro vai tentar lá, beleza, ele até tentou tirar a bola, mas fez contra. Assim, não sei nem como é que ficou oficialmente. oficialmente na súmula. Mas eu vi até alguns comentários assim, ele tentou tirar. Veja, é o zagueiro, é o mínimo que tem que fazer. Mas eu acho que ele tentou tirar, ele tinha essa obrigação, como se outros não tivessem tido. Mas eu acho que Fabrício Bruno, mas eu acho que ele vai mal na bola. Ele acerta de canela. Então, assim, né? Botar o mérito dele ter tentado tirar não existe. Eu acho que ele fez, o papel dele era aquele, se tá na área, era tentar evitar o gol, só que ele tentou evitar de uma forma equivocada. Eu vi até uma entrevista até de Casemiro, um pouco de a gente conversar, na zona mista, onde ele falou assim, se eu entendi, me desculpe se eu interpretei mal, mas seria até um pouco de covardia criticar por um lance. E foram 2. E mesmo que tivesse sido um, é parte do jogo. Eu não sei que covardia é essa que seria criticar uma falha tão grave que seleção brasileira é isso, pô. Assim, no fim das contas, assim, eu achei a entrevista Não muito feliz. não muito feliz. Foi meio protecionista Mas ali, de assim, certa dentro de um forma, né? caminho que assim, como assim não dá pra criticar? Por isso que eu tô falando, se eu tiver interpretado errado, me desculpe, mas a seleção brasileira, veja, Barbosa com um erro menor do que esse, mas num jogo viveu uma vida inteira a partir disso, assim, infelizmente. Isso é seleção Isso é brasileira. seleção brasileira. Quando o Cássio leu essa declaração. Não é nem líder, é ver mesmo, foi no YouTube. Você viu, quando o Cássio viu, exatamente, quando o Cássio ouviu essa declaração no YouTube, a gente estava aqui na mesa, eu ri. Como assim? Ele não quer que esse assunto, Oxe, esse erro vire o tema. Marque. seria uma covardia falar, assim. Veja só, está marcado, ponto. Pode ter custado, detalhe. Pode ter custado Pode não tô ter. dizendo que, mas pode ter custado a convocação dele para a Copa do Mundo, porque querendo ou não, o Brasil está classificado, todos os jogadores que foram para a Ásia, todo mundo fez, pô, meu amigo, tá, tem aqueles que não tem a menor dúvida. Vinícius Júnior sabe que vai para a Copa do Mundo, assim, mas aqueles que é uma convocação aqui, outra ali, o cara pensou, caramba, tá ficando Caso do perto. Fabrício Bruno. Como é o caso do Fabrício Bruno, Copa do Mundo tá ficando perto. Não dá para ter uma falha, não dá para ter uma atuação Até como essa porque, Cássio, numa reta final de eu preparação. vou dizer o que é mais grave, Cássio, no caso de Fabrício Bruno. Não é ele ter errado o passe dentro da área e gerado o primeiro gol do Japão. É que ele não se recuperou no Não jogo. se recuperou no jogo. Ele afunda no jogo. Eu acho que o gol, eu acho que desculpa, Celso, que o gol contra tá na conta dele também. Poderia se evitar. Pô, se fazer um comentário, beleza. O gesto Discordo técnico também, com todo dele- respeito, eu respeito também, mas assim, suavizar de que ele tentou tirar a bola, pra mim não suaviza O nada. gesto técnico dele foi Ele foi mal na bola. E ainda tem um outro erro grave, que é De uma bola, posicionamento. é uma bola que vem por cima, o jogador do Japão sobe nas costas Segundo pau. dele. Por sorte, a bola bate na cabeça dele. E vai no travessão. É. É. Nesse caso, eu assisti o jogo na Globo e Luiz Roberto, detalhe, ajudou a bola, bateu no travessão. Mas na narração até fala que ele ajudou no lance. Eu não acho, não. Sim, eu acho que ele tem que ter subido no lance. Ele poderia, em vez de a bola ter resvalado na cabeça dele, batido na trave, ele poderia ter subido e cortado a jogada, não ter virado nenhuma cabeçada do Japão. Uhum. Então, assim, eu acho que esse erro técnico dele, nesse lance que o Fred está descrevendo, que um pouco depois vai Mais ter erro do que acerto, né? muito mais. Muito mais. É muito mais. E, sobretudo, quando você já tá com dois erros nas costas, assim, como assim? Numa bola na área, tu não tá pulando. Ele foi ejetado do jogo. Infelizmente. Ele errou muito. Acontece, veja, acontece. E não é covardia alguma apontar isso. Infelizmente, essa atuação dele, no fim das contas, ela abriu um caminho de um jogo que estava na mão para uma derrota, como o Celso falou no começo. Eu até brinquei da questão da Olimpíada, mas em termos de seleção principal, para a primeira derrota. E como o Fred falou, completou aqui também,
Veja, o Brasil perdeu do Japão. Toda vez que alguém for falar desse jogo, quando foi a primeira vez que perdeu pro Japão? Foi o jogo para Fabrício Bruno. Infelizmente, faz parte. Faz. Fred, acho que é inevitável, a gente nem combinou isso, né? De acabar focando mais nesse assunto agora, mas enquanto o Cássio fazia essa análise, eu refleti aqui, eu acho que de, de fato é inevitável a gente fazer a análise dessa partida a partir desse erro de Fabrício Bruno. Pelo seguinte, eu tenho uma visão um pouco diferente da de Cássio, mas não é a questão principal aqui. Eu não acho que o Brasil vinha fazendo uma partida no nível da que ele vinha fazendo contra a Coreia do Sul, por questão de encaixe mesmo, mas entendo o que Cássio falou em relação a desenho de jogo, volume, etc. Não acho que isso é uma questão. Mas já achava que o Brasil estava precisando daquele encaixe, sabe? Já não o que eu quero dizer eu não sentia naquele começo de segundo tempo que o 2-0 era o retrato da partida. Eu não sentia que o Brasil tinha construído, tipo, o Brasil construiu 8, 9, 10 jogadas e achou 2 gols. Foi extremamente preciso nas Foi jogadas que muito objetivo. mas foram muito bem construídas. Foram muito bem construídas, foram muito bem, E bem até uma construídas. marca, Sem dúvida, sem dúvida. porque aí sim se soma ao jogo da Coreia. Exato, Jogadas de perfeito. ataque muito bem construídas. Perfeito. Outra coisa que se somaria, talvez, ao jogo da Coreia seria justamente a solidez defensiva. E aí poderia se somar ao início do trabalho de Ancelotti, por exemplo, de dar um pouco mais de solidez defensiva para o Brasil. E aqui eu vou destacar, inclusive, duas figuras muito importantes que eu considero pilares desse momento e dessa reformulação que Ancelotti está fazendo, que são Casimiro e Bruno Guimarães. Sem dúvida Eu alguma. acho que eles deram São os dois pilares. o equilíbrio, a sustentação que o Brasil precisava, começando de trás e depois indo também para frente. Só que, a partir do lance de Fabrício Bruno, e é por isso que eu estou dizendo que seria inevitável o Cássio fazer essa análise, a partir do lance de Fabrício Bruno, acabou o Brasil. Eu acho que foi um lance tão grave que não foi só Fabrício Bruno que foi ejetado da partida, como o Fred está falando. Eu acho que o Brasil, como um todo, explodiu ali. E deixou de ser um time competitivo e aceitou que é aquilo, pô. Podia ser Fabrício Bruno tendo falhado como falhou, naquele escorregão, que pra mim é um gol contra aquilo ali, né? Dá um escorregão e dá um passe. O que é que aconteceu ali naquela mecânica? A bola veio pra ele meio apertada. O primeiro movimento que ele queria fazer era encostar pro companheiro de zaga. Só que ele estava marcado porque o japonês chegou muito rápido para fechar essa porta e ele titubeou. Quando ele titubeou, ele tenta segurar, desequilibra e ainda assim ele tenta o passe. É quando, na verdade, ele dá uma assistência para o primeiro gol do Japão. Casimiro, na hora, ele vai lá e vamos, que não dá tempo não. Porque o futebol profissional é isso. Tu errou, velho, esqueça o erro. É o próximo lance agora que importa. Porque se E é o que se você. espera de um zagueiro de Copa do Mundo. É o que se Não é que espera. não é, É, porque exato. isso aí tá para todo e qualquer zagueiro. E aí eu concordo com o que foi falado, né? Pelo próprio Fabrício Bruno. Erra quem tá ali para errar. É isso Claro, mesmo. É mas isso tem que se mesmo. recuperar imediatamente. Mas você também vai ser julgado pelo que você fizer depois do que você errou. E eu acho que é principalmente por isso que a gente está julgando o Fabrício Bruno, porque eu acho que ele se colocou fora da partida e puxou o Brasil para isso também. Eu acho que o sistema defensivo do Brasil ficou muito inseguro e aceitou tomar uma pressão do Japão que não dá para você aceitar. Não dá para você é, 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 achar que é normal você estar sendo engolido ali pelo time do Japão, ainda que a gente tenha colocado tudo aqui, né, na mesa. O crescimento técnico do Japão, o fato de o Brasil estar desfalcado, está mexido, com o ciclo atrasado, que é muito importante destacar. O Japão não está com o ciclo atrasado, o Brasil está, e jogando em casa. Vamos lá. Ainda assim, para mim, não justifica, Fred. Celso, eu não consigo separar todas as questões que foram trazidas aqui para análise desse jogo. Porque, primeiro ponto, o Japão é uma seleção tecnicamente superior à da Coreia do Sul, Sim. mas eu acho que é muito pouco. É Eu sim acho que a é muito resposta, pouco. Eu vou dar um exemplo.
O Japão, nessa data FIFA, recebeu o Paraguai em casa, estava perdendo do Paraguai até o final e consegue um empate com o Paraguai em 2-2. A Coreia do Sul bateu o Paraguai hoje, 2-0. Tá? O Japão chegou nas 2 últimas Copas nas oitavas. A Coreia chegou na última Copa nas oitavas. O Japão fez uma eliminatória um pouco melhor que a da Coreia? Fez. Tem jogadores. Eu acho que são seleções de um degrau muito próximo. Muito próximo. São. Até acho que se superestimou um pouco hoje o degrau da seleção japonesa. E detalhe, eu estou dizendo isso porque eu considerei que os 2 amistosos foram muito válidos. Eu acho que era o que o Brasil tinha que fazer nesse momento. Pronto, esse é o primeiro aspecto. O segundo, que para mim é extremamente relevante porque ele também ajuda a explicar o que aconteceu com o Brasil depois da falha de Fabrício Bruno, depois do segundo gol, depois do terceiro gol, que é a opção de Ancelotti por utilizar essa partida para testar mais jogadores. E aí eu vou dizer algo que quando eu vi a notícia eu não gostei. Eu sei que existem 2 necessidades na cabeça de Ancelotti nesse momento. 2. São paralelas. Ele precisa encaixar um time titular, encaixar as substituições que esse time precisa, dar vivência e dar jogo a esse time. Ele precisa testar e conhecer mais jogadores. São 2 caminhos paralelos. Porém, Ancelotti chegou muito tarde, Celso. Um ciclo muito atrasado. E eu acho que ele não deveria tentar conduzir esses 2 caminhos paralelamente. E até por conta do que aconteceu na partida, eu diria que o Brasil hoje perdeu uma grande chance de ser testado em situações mais extremas. Ainda que eu fico com a sensação, pelo que eu vi do primeiro tempo, que talvez a força máxima do Brasil, o Brasil tivesse tido uma vitória próxima à da Coreia do Sul. Porque a força máxima do Brasil, com as modificações, ainda seria algo muito mais forte do que o time titular que foi a campo hoje. E aqui eu vou ir para o agravante da linha que ele colocou. Quando volta para o segundo tempo, o Brasil volta mais reserva ainda. Com o Joelinton, que não jogou nesse ciclo. Tá? Ele vai tirando ainda mais o encaixe básico. Ele vai mexendo demais na estrutura da equipe. Claro, o jogo estava 2-0. Claro, o objetivo principal não é vencer. É jogar bem, é dar rodagem agora. Tem 11 vagas abertas ainda, né? Pelo que ele falou, Você falou que tinha 6 convocados, 15, né? e a espinha dorsal meio que tem 15 jogadores já selecionados na cabeça dele. Exatamente. E aí, esse retorno, né? Porque na verdade eu até abri aqui, as substituições não são depois do primeiro gol, né? Exato, As exatamente. substituições são no Isso. 2-1. Aí ele tira Martinelli, Isso. tá? Ele tira Bruno Guimarães e ele tira Vinícius Júnior. A sustentação do time. O que é que a gente acabou de falar aqui? Casimiro, Bruno Guimarães como sustentação Isso. e Vinícius Júnior era a referência na frente. E aí, assim que ele tira, 5 minutos depois, tem um empate e imediatamente a virada. Ora, ele fragilizou ainda mais o Brasil porque ele não estava pensando em ganhar o jogo. Eu não estou aqui culpando Ancelotti, dizendo que Ancelotti fez a modificação errada. Não é isso. Eu sei que ele fez para testar. Eu sei que ele fez para dar rodagem. Só que o futebol tem curvas dentro da partida. O Brasil leva o segundo gol, o Brasil leva o terceiro gol, e aí está faltando gente dentro de campo para acalmar, para organizar e com capacidade de reação. Aí depois ele até vai tentando, coloca Rodrigo, coloca Matheus Cunha, coloca Estevão, tá? Mas já tá a desordem, já está generalizada. Então, eu não consigo pegar esse resultado e jogar na conta do processo de evolução da seleção brasileira, de dizer que a seleção brasileira me preocupa por conta desse resultado. Eu diria que não me preocupa em nada por conta desse resultado. Preocupa mais alguns jogadores que tiveram Exatamente. individualmente em atuações. Eu só lamento que Ancelotti tenha ido por esse caminho. Eu realmente teria repetido a força máxima, tá?
poderia ter trocado um ou outro, até porque eu acho, Celso, que o Para jogador, você observar, é melhor você estar com o time encaixado, né? o jogador para ser observado, ele tem que ser testado dentro de uma estrutura pronta, Isso. tá? Existiram pelo menos 4 jogadores, e daqui a pouco a gente vai para análise do campinho. Eu acho que 4 jogadores perderam muito nesse jogo, tá? Talvez 5. Um deles perdeu muito para mim por não ter a composição ao lado. Eu vou deixar para não repetir as análises, para guardar para o campinho. Esses 5 ou 4 ou 5 jogadores que para mim saíram perdendo muito do jogo. Então, Celso, o que eu vejo é que essa virada ela se dá por um conjunto de fatores, falhas individuais, falhas no plural individuais, porque o Hugo foi muito mal no jogo, e obviamente é outro jogador que sai perdendo, tá? Como cada um reagiu a essa falha, e os dois reagiram muito mal. Fabrício Bruno dá o gol, tem um gesto técnico horrível no gol contra, falha na outra bola, Hugo falha no terceiro gol, tá? E falha pessimamente, ridiculamente no chute na Quase que sequência, toma, né? um Vai frangaço. segurar aqui em Ou cima, seja, né? sentiu. Sentiu, Ele sentiu. sabe que falhou no terceiro gol. Ele sabe que as bolas que foram na barra foram gol. Não tô culpando nem o primeiro nem o segundo, mas é muito ruim pro goleiro. A bola tá indo na barra, tá sendo gol, tá indo na barra, tá sendo gol. É que veio na mão, foi gol também, tá? Então, assim, é muito crítico para um goleiro. E aí o Brasil não respondeu. Aí você fica com um pouco de medo dos fantasmas do Brasil nas últimas Copas, que, porra, apaga ali em alguns minutos, sofre, não tem força, não tem líder, não tem protagonista. Eu poderia estar usando esse discurso aqui, questionando liderança depois que sofreu um empate, alguém para acalmar o time. Eu poderia estar dizendo, cadê os protagonistas para irem buscar? Mas o time de futebol não se faz da noite para o dia, não se faz jogando E ainda atletas que mais não com um vêm time tão treinando. Então, mexido, né? assim, para mim era muito melhor que ele tivesse usado os titulares e que as mexidas ao longo, tinham 6 modificações, que fizessem até os 10, 15 do segundo tempo, mas que trabalhasse uma base, porque tem muito pouco tempo. E não é nem tão pouco tempo. Você fala, tem 8 meses, mas tem pouquíssimos jogos, tá? E eu não gostei, tá? Eu acho que lá contra a Bolívia, ok, altitude, fazia um certo sentido. Não era contra a Bolívia, não era um laboratório, porque a condição do jogo era diferente. Hoje era um laboratório para a Copa do Mundo, tá? E eu acho que ele errou. E aí a derrota, ela traz um impacto moral chato, chato. O curso natural do jogo, que Cássio falou, meteu 2-0 ali. Eu até acho que o Brasil não se compara o primeiro tempo da Coreia com o do Japão em volume e criação, só que em. Até porque não era o mesmo time, então não tem como ter o mesmo volume, mas em capacidade de desenvolver a jogada ali no último terço, eu concordo. Os gols que saíram pareciam os gols que saíram contra a Coreia. Era uma continuação de capacidade de. Posição técnica, né? Veja, o Japão marcava todo atrás, inclusive um grande elogio ao time do Japão, extremamente Muito bem compacto, marcado, pô. compacto, né? É, Só que o Brasil criou 2 bolas deixando os caras na cara do gol, pô. é. Tá? Então, assim, é, não acho que há um abalo na, na lógica de trabalho. Tá? O Brasil vai para 2 amistosos agora em novembro com seleções que estão na Copa do Mundo também, africanas, né? Senegal e Tunísia. E eu espero que dessa vez o Brasil utilize bases titulares nos 2 jogos, porque precisa estar. Até porque, vamos lá, tá jogando titular, aconteceu a mesma coisa. Aí, se esse time não responde, se leva um 2-1, se leva um 2-2, se leva um 3-2 e não responde, eu estaria muito preocupado. Mas eu fico com a sensação que se Bruno Guimarães estivesse em campo, tá? Que se Estevão estivesse em campo, que se Rafinha, obviamente, estou dizendo hipoteticamente os Zaga, titulares, Marquinhos. aí eu acho que não teria nem tido os erros. É. Mas assim, cadê a estrutura, tá? Faltou estrutura de time para segurar o jogo, para conter o jogo, para acalmar o jogo, para cair. Mas amistoso é amistoso. Então, assim, tem que ter frieza de digerir esse resultado como qualquer um. A derrota da Olimpíada que a citou para o Japão, aquela é muito mais significativa. Ela não entra na estatística, mas ela é muito mais significativa. A grande memória que o torcedor brasileiro tem que ter de uma derrota para o Japão é a da Olimpíada. Tá. Isso aí hoje, assim, o Brasil tomou 4 no dia desse, não foi de quem?
no amistoso. É legal. Foi legal. Tá, perdeu do Marrocos em amistoso. Deixa pra lá, pô. Amistoso é pra isso mesmo. Infelizmente diminui a magia da seleção, diminui. Mas você faz escolhas. Na hora que você não tá com o seu time titular, você tá mais suscetível. Depois do 2-0, ninguém imaginava. Se tivesse sido 2-0 pro Japão no primeiro tempo, talvez todas as substituições de Ancelotti no intervalo Fosse para fortalecer o fossem para time, né? fortalecer. Mas como tava 2-0, mesmo levando o gol, as substituições foram para testar. Bom, então agora vamos seguir com a nossa análise do campinho, né? Análise dos desempenhos individuais, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais aqui em como foi o desempenho da seleção, E Fred. aí, Celso, a gente prometeu no programa passado uma análise também de como a gente enxerga as chances de convocação dos 26 jogadores. Não vai ser dentro desse vídeo, tá? Mas a gente produz aí ainda essa semana, analisando goleiros, quem Uma vaga disputa, aberta. quem disputa, Quem disputa, perfeito. quem tá indo, laterais direitos, laterais, tá? Os zagueiros. A gente vai tentar organizar esse programa, que é um programa interessante para a Laterais gente, vai ser bom, viu? muito, para a gente projetar até o que vem na convocação de novembro, porque não sei se vocês concordam, não sei qual é a linha que está de vocês, mas eu acho que está começando a chegar a hora de parar, Sim, de de trazer testar, de gente avaliar. nova, né? É. Agora é a prova dos 9 de quem você já está No avaliando, né? máximo ali em novembro, e o resto um Neymar hipotético, se voltar a jogar, assim. É, Não dá para ficar trazendo mais um aqui, na hora porque de fechar o senão grupinho, atrasa o né? processo, né? Ele falou, como o Cássio já falou aqui no programa, ele falou em 15 nomes definidos, restam mais 11, e já tem gente demais aí para esses 11. Não vai ficar surgindo jogador, né? Não tem jogo suficiente para você testar essa galera todinha, não. Exatamente, para não acontecer o que aconteceu hoje. E aí você tem, ao invés de um teste positivo, um teste negativo. Isso. Mas ok. Detalhe, para mim o saldo pode ficar positivo se Ancelotti usar esse jogo para realmente... Fazer alguns descartes. Perfeito. Então agora vamos fazer justamente as nossas análises desses desempenhos individuais. Fred passou durante a análise do jogo, né, justamente por essa questão de que alguns atletas, 4 ou 5, realmente acabaram desperdiçando essa oportunidade. Na minha avaliação, o Hugo Souza está dentro dessa relação pelo seguinte. Tá na minha lista dos 4 ou 5. Não é que é um jogador que ele vai ser descartado, até pelas características, mas eu acho que ele não vai ter mais outra chance como essa para mostrar, para provar para o Ancelotti, ó, pode jogar aqui que se precisar, eu sou o seu terceiro goleiro, sabe? Eu acho que ele pode ter realmente desperdiçado, queimado essa ficha aí. Como jogador, com o jogo correndo, talvez. Até que faltam poucos jogos. O Brasil jogo não teve Alisson, assim, tendo Alisson, tem que ser como o Fred falou, tem que estar com um goleiro que, inclusive, Exato. porque isso influencia até na saída de bola, outras situações, não dá para ficar testando isso sempre. Mas eu acredito que os nomes, Fabrício Bruno provavelmente vai ser um dos nomes que o Fred falou, mas por que é que eu estou dando esse exemplo? Porque no caso de Hugo Souza tem uma característica específica que ele ainda pode ser muito, muito útil, que é a disputa de pênalti. No programa anterior a gente falou de Hugo como o terceiro goleiro. Então, ou seja, ele não é uma convocação, até porque o goleiro muda pouco, não vai ser uma convocação onde ele vai, em 8 jogos de Copa do Mundo, se o Brasil chegar até a final, onde ele vai ser utilizado. Não, agora tá tranquilo, bota o Souza. Não, no goleiro não se faz muito isso. Embora Tite tenha colocado todo mundo em campo na última Copa, né? Mas para uma característica de disputa de pênalti, sim. Então ele pode não ser, a partir de agora, mais confiável na seleção brasileira, porque bem no Corinthians ele está como um jogador para ser o goleiro do Brasil, mas ele pode estar lá como um special team, se fosse futebol americano. Diz, como a gente como o Krul, que entrou da Holanda na Fonte Nova, daquelas quartas de final. Eu acho que o Souza ele tem essa característica que defende ele, porque algum goleiro do Brasil precisará ser extremamente confiável para uma disputa de pênalti. E Alisson não é um E especialista. quando eu falo de confiável, não é garantir a classificação, não. Mas é ter um índice onde você, pelo menos, impõe confiança ao seu time. Como goleiro da Argentina, né? Ali batendo no teto, inclusive, né? Então eu acho que o Hugo Souza ainda tem essa característica que pode mantê-lo na seleção, mas obviamente como peça para ser utilizado no decorrer do jogo, ele obviamente perdeu espaço. Passou muita insegurança, né, Fred? Eu concordo com absolutamente tudo que Cássio falou, só que Cássio
passou a visão dele com um pouco mais de tranquilidade do que eu vou passar por um motivo. E a gente teve esse debate no programa passado. Eu não considero que o Brasil tem um goleiro reserva. E esse é o ponto que eu mais lamento desse jogo. Porque, para mim, Hugo deveria ser o goleiro reserva do Brasil. Porque Bento faz uma temporada muito fraca no Oriente Médio, no futebol árabe, que já é de um nível de exigência muito abaixo. Então me preocupa muito que o nosso goleiro reserva seja Bento. Muito, muito. Tá? Eu não vejo, eu nem entendo porque Bento está sendo convocado. Porém, ele não comete esse erro. É. Teve outros jogos. Bento, eu acho que ele. Não me lembro se ele foi o goleiro daquele giro mais forte com Espanha. Eu acho até que eu posso estar com a memória equivocada, mas Bento, nas oportunidades que teve na seleção, ele foi ok, tá? E Hugo foi muito mal hoje, mas muito mal. E eu repito, porra, o terceiro gol não foi uma falha tão grande assim. Veja, para um goleiro que não fez nenhuma defesa foi. Porque o jogo estava 2-2, as bolas que foram na barra foram gol, tá? E a bola, o cabeceio foi na mão dele. E ele se embananou. Houve quem questionasse o gol do Sport, né? O gol Sport 1, Corinthians 0, o gol que Mateuzinho gira e bate justamente em cima dele, né? Só que a bola vai alta e ele não defende. Eu nem culpei ele daquele gol. Aquela ali é mais difícil. Muito mais difícil em cima e tal, mas veja, se culparam daquele, e aí você começa a ter uma preocupação até com esse tipo de jogada, bolas no meio do gol, bola na mão. E aí, assim como o Fabrício Bruno, a bola seguinte, ele vai aqui, a bola escapa. Pô. É. Não entrou Na por, altura do rosto, ali um pouquinho acima da testa, né? não entrou por pouquíssimo, sabe? Então, essa questão do goleiro, para mim, me preocupa muito. Agora, ainda assim, eu sou da linha de Cássio. Hoje ele estaria entre os meus 3 goleiros, porque ele é o melhor que o Brasil tem para defender pênalti. Como é o nome do goleiro holandês? Pra eu não... Cru. porque Tem um esse aí, Rzinho, tem um Rzinho. errar a pronúncia nesse é complicado. Então, para ser exatamente um crew. Agora, me preocupa porque eu não confio em Bento. Aham. Espero até que Bento faça uma negociação e volte ao futebol brasileiro. Há uma possibilidade, ou ao futebol europeu, nesses meses que restam, tá? Deixa eu perguntar então, e eu sei que tem níveis diferentes de muito mal, inclusive. Mas, considerando tudo, a gente vai colocar o conceito de Hugo aqui como mal ou como muito mal? Muito mal. Muito mal, Muito mal, né? muito mal. Portanto, Não é fica porque aí. Fabrício Bruno. Por isso que eu falei que tem É, níveis, é. né? Tem níveis de muito mal que a gente dá para colocar, né? Ele é um nível meio abissal ali. Mas, Hugo Souza, portanto, nosso primeiro conceito distribuído aqui é de muito mal. Agora a gente vai falar. Vamos começar pelos zagueiros, certo? Vamos Vamos pro falar. Fabrício Bruno. Tirar o elefante Tirar o da elefante da sala. sala. Perfeito. Fabrício Bruno. Eu acho que a gente nem precisa avaliar muito aqui. Já Tudo já passou foi por ele. Ele falado. foi personagem do Central. jogo. Ele é o causador da derrota. Estaria no lead. Mas é claro que a reação do time ao erro dele, como um todo, também foi muito falha, não houve reação. Tudo Mas já isso, foi falado, isso é do mas isso futebol. não redime o erro dele, É. tá? Em qualquer clube, imagina um jogo, vai ter daqui a pouco Cruzeiro e Palmeiras. Se ele comete 2 erros desse porte, ele acaba com o campeonato do Cruzeiro, pô, Exatamente. tá? Então é um jogador que não presta, óbvio que não. É um grande zagueiro, tá? Mas seleção brasileira É isso. Seleção brasileira é são isso, pô. Copa do Mundo, é tão habitual a gente dizer, são 7 jogos, né? Tem que adaptar para 8. Copa do Mundo são 8 jogos, pô. Isso. Sendo que 5 deles sem nenhuma margem de erro. Então, meu velho, o Brasil tem zagueiros que são mais acostumados a jogar partidas sem margem de erro, tá? O Brasil tem alguns zagueiros desse perfil.
Fabrício Bruno já era muito estranho nessa convocação, convenhamos. Foi bem na partida anterior. É um zagueiro que dentro do futebol brasileiro gosto muito, tá? Mas não é fácil levar jogador do futebol brasileiro hoje em dia não, tá, Celso? Não é fácil É não. muito mal para Fabrício Bruno e mal para Beraldo, tá? Mal para Beraldo também. Mal para Perfeito. Beraldo também. Já Detalhe, pode botar o combo aí. eu acho que Beraldo, a nota dele fica mais suave, porque o muito mal de Hugo e de Fabrício Bruno foi muito profundo. Mas eu achei que Beraldo foi muito mal no jogo. Também achei. Só que se ele for muito mal, ele vai ser igualado Aos causadores mais diretos. Mas eu causadores, também achei Beraldo inseguro, errando bola. Achei. é um mal que seria um mal flertando com muito mal, mas como os outros dois estão meio ali imbatíveis nessa questão, aí você bota, acho que uma cozinha mais suave. Então vamos de mal aí para Beraldo. Hugo Souza é muito mal também, tá? Isso. Hugo Souza é muito mal. A gente tem Hugo Souza muito mal, Fabrício Bruno muito mal e Beraldo mal. Agora vamos com os laterais. Falamos agora há pouco que é uma dor de cabeça. E eu posso inverter, Celso, Pode, fica à vontade. para seguir uma linha Mais crítica agora, né? Carlos Augusto. muito mal. Muito mal, né? Muito mal. Muito horroroso. Uma avenida. Muito mal, pô. Esse aí é outro causador direto, assim, Luan deitou ali, né? de Tá- todo o tá botando- perigo que o Brasil sofreu. Tá botando Douglas Santos na Copa. Veja só, incomparável. 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 Muito mal. Veja, que talvez Ancelotti até tenha tido a vontade de testar para ver características que podem ser parecidas com a de Douglas, mas outra prateleira, viu? Outra E é a prateleira. posição mais crítica do Brasil. É pior até do que a lateral direita. E eu acho que tá ficando mais tranquilo agora com o Douglas. Eu acho que ele, Foram dois bons jogos. ele conseguiu passar total segurança. Total segurança. Foi uma peça que encaixou perfeitamente. Aí vale falar o que você citou. Ele tinha um time encaixado, uma lógica, Hoje eu queria ter visto o Douglas. e Esse é o precisava, exemplo. e precisava testar ali alguém que funcionasse da forma como ele queria na lateral. Douglas Santos funcionou. Ele faz exatamente o que o Ancelotti quer. Ele tem aquela consistência defensiva e ele vai na frente para fazer triangulação. Faz bem triangulação com o ponta. Consegue fazer bem um facão. Consegue chutar bem pelo centro. Então, é um jogador que, para mim, ele começa a acabar com as dúvidas de Ancelotti para a lateral esquerda. Começa, tá? Mas, dito isso, não estava jogando. Muito mal também para Carlos Augusto. E agora a outra lateral, tá? Falar de Paulo Henrique, que acabou sendo uma grata surpresa para o jogo de hoje. Foi um jogador que Já seria bem sem o gol. Sem o gol, exato. Escapa aí da análise negativa, né? O gol o primeiro gol do Brasil é muito bonito na triangulação, ele aparecendo, ele batendo De trivela, né? mais ou menos de trivela. Eu acho que fica por ali o primeiro, fica por ali depois o primeiro tempo. Eu gostei dele. No Marcou segundo bem. tempo, Não, no segundo tempo não, todo mundo é cai. porque mas é isso que eu quis dizer, não é uma atuação não é uma atuação regular. É uma 90 atuação com um minutos. bom momento no primeiro tempo Mas aí é de ninguém. e aí, como É. basicamente todo mundo, atuação fraca. Aí todo no mundo pelo segundo tempo cai muito. Eu iria de bem com ele. Bem. Eu iria de bem com ele. Gostei dele. Porque se você for analisar todos os desempenhos da partida, você vê, não, isso aqui não tem muito do que E reclamar, o não. gol foi um golaço que ele trabalhou muito bem a jogada, recebeu. Se apresentou, exatamente. Foi bem na marcação, tá? Isso. O Japão achou a avenida da esquerda, mas procurou os dois lados ali. E ele fechou bem o lado dele. Eu acho que é um dos poucos, inclusive, que vai ter uma avaliação de bem hoje. Vamos Não agora. sei se vai vir outro, viu, Celso? Não sei se vem outro, não. Vem mais um. Eu acho que vem. Acho que vem. Na minha conta aqui, mais um só. Mas vamos lá. Eu acho que a gente vai falar dele agora. Fala do meio-campo. Falando do meio-campo, a gente já vai trazer Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Pra mim, Paquetá. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães foi bem. Bem, Bruno aproveitou, Guimarães. aproveitou, na verdade, esse ciclo, porque aquele passe que apareceu contra a Coreia reapareceu hoje, e aí você começa, vai ter um jogador que vai dar. Veja, um passe desse numa Copa do Mundo. Assim como um erro desse de Fabrício Bruno custa uma Copa, um passe desse vale uma Copa. Coloca. É uma passagem. Concordo. Vamos então E é o já. único jogador, tá, Celso? 6 jogos de Ancelotti e o único foi titular nos 6 jogos. Verdade. Então vamos, já que a gente concorda aqui, né? Vamos colocar bem
para Bruno Guimarães, né? Razoável para Casemiro. Razoável para Casimiro. Bruno Guimarães não participa da implosão do Brasil. Ele está fora de Ele campo. sai, ele tá? já tinha saído. Porque a implosão não é o primeiro gol. A Não, implosão não é o segundo e o terceiro. Total. Tá? O primeiro gol, para mim, Muda o desenho do jogo. para mim o primeiro gol é o knockdown. É o murro no queixo que leva o Brasil ali para a lona e volta. Mas é um Não, voltou. eu não considero acho, não. acho não, Eu porque considero o knockdown não. é o cara dando murro no próprio queixo, assim. Eu acho que o primeiro é assim, não tem mais luta. Ah, vai ter luta. É só isso o primeiro. Tipo, a luta tá tranquila. Ah, tá, entendi o que você tá querendo Pra dizer. mim, o Brasil implode no segundo e terceiro gol. É aquilo ali que não poderia ter acontecido. Tá? É aquilo ali que não poderia ter acontecido. E Então, tá colocado razoável aí, para né? Casemiro. Bruno não participa aí desse momento de desconstrução do Brasil, implosão do Brasil. E para a gente fechar os titulares do meio-campo, Lucas Paquetá, eu acho que ele foi pelo menos razoável. Ficaria irrazoável. Para mim, razoável com o lado positivo do belo passe. Mas o cara que acha que. Mas é assim, Mas filha sim, única. Não, teve outra. Teve outras duas para Luiz Henrique, que Luiz Henrique tava completamente impedido, assim, de Sim, dar foi, raiva. foi. De Perfeito. dar raiva, assim, tipo, Sai até velho, o gol. sai o gol. Sai daí que você tá impedido. Sai daí que você tá impedido. Aquela Sai daí, jogada, aquela a bola sai jogada pra ele, vai pra seria ele. 3-1, anularia totalmente o Acabaria. efeito do. Ótima bola de Paquetá Ótima ali. bola. E teve uma outra para Luiz Henrique também, que ele acerta, que dessa vez Luiz Henrique não estava em Pra mim foi impedimento, ele vai razoável. até a linha de fundo e dá aquela bola voltando, Sim. que o Brasil acaba não... Mas não... são bolas mais básicas, digamos assim. Espetacular uma, que é o gol. Eu gosto de Paquetá. É o único camisa 10 que o Brasil tem. É Eu um acho que cara que Matheus vem- Pereira, pronto. Eu acho que esse poderia ter sido convocado. Acho que é um jogador muito, muito intenso que o Cruzeiro tem, Muito. mas que não está tendo chance. E acho que o Brasil precisa desse perfil, Exato. porque fora Paquetá é todo mundo atacante, Isso. mas o Brasil está sendo preparado para jogar com todo mundo atacante. Paquetá não é titular do Brasil. Ele é um reserva dos primeiros Primeira ali, ordem. por conta do estilo de jogo dele. Eu acho que essa pode ser uma dúvida de Acho Ancelotti. difícil. Tá trabalhando muito com 4. Eu também. É muito Vamos, difícil. vamos ver, porque eu acho realmente que Paquetá ele consegue ser aquele jogador que faz o diferente. Não sei, Celso. Acho que ele consegue fazer o diferente. Rafinha, com todo mundo disponível, a forma com que ele escalou o Vinícius Júnior no primeiro tempo. Eu acho que é, no pior dos cenários, 12º jogador. Pior dos cenários, mas para Entre os rodar 15, muito ali. Entre os 15. Vamos, Veja só, pelo ele que eu é tô titular falando, de Fred. uma outra forma de jogar. Digamos Não, assim, é isso que eu tô dizendo. Eu Só acho que talvez o Brasil, Celso, foque muito na sua forma, no seu original, plano A. no plano Por isso que eu não chamo ele de 12º, porque talvez um 12º seja alguém do encaixe do plano A. entendi. Ele é titular desse Brasil de hoje, dessa outra forma de jogar, né? Vamos ver, porque eu realmente acho que essa questão da Porque você vai ter. Veja característica só, Vinícius Júnior e Rafinha vão jogar, vão, certo? vão, Estão muito acima dele. vão. Matheus, Aí você vai ter Matheus Cunha, Estevão tá muito bem também. É difícil para Paquetá tirar um mas eu deles. acho mais fácil o Estevão pedir licença ali para uma das pontas. Sim. Com Rafinha vindo Ou pro meio. Aí você tem Rodrigo, que joga muito Também bem é por outra ali. Por isso que eu substituição. não cravo de forma alguma Paquetá como 12º, não. Entre os 15. Porque Como- desses é o que tem a característica mas é diferente. menos jogador que os outros. É, É menos jogador que os outros. E pelo menos porque é isso que eu tô dizendo, Fred. Porque ele é menos jogador. É que a gente tá falando. Comprovadamente, Não, mas veja, o que eu tô querendo dizer é o E tem seguinte. um momento pior que o deles. Não Eu, tá, eu não tá só jogando, acho tá jogando bem. Tá jogando bem na seleção. na né? seleção. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho assim que na seleção não tem quem faça o que ele faz. Certo. E eu acho que vai ser relativamente comum utilizar ele para situações da partida. Pode ser. Vamos lá. O Brasil hoje do meio pra frente seria Rafinha, Vinícius Júnior, Estevão e Matheus Cunha. Ou João Pedro. Seria mais ou menos esse o desenho do Brasil, tá? Eu ainda vejo o Rodrigo. Tá 0-0 o jogo, tá difícil o jogo, é Rodrigo. Que vai entrar ali, vai cair mais pelo meio, e pode entrar no lugar de Matheus Cunha ou de João Pedro para
Vinícius Júnior jogar como se testou Segundo hoje. atacante. Vejo a possibilidade de Martinelli e vejo a possibilidade de Paquetá. Paquetá. Então, por isso que quando eu falei ali, falei de 12, Acho que a gente 12º a tá 15º. entendendo É, muito parecido é mesmo. porque eu acho que antes dele ir para Paquetá, ele ainda tenta um outro dentro da lógica dos 4 Sem atacantes. mudar. É. É isso que Agora, eu não sei. minha dúvida é Espanha. Eu acho assim, 0-0, segundo tempo de uma oitava de final, 15 minutos do segundo tempo ali. Eu acho que é isso que eu tô dizendo. Eu não acho que ele vai para uma mudança de 6 por meia dúzia. Eu acho que ele Não sei. muda Agora, uma por exemplo, estrutura ali. Brasil e Espanha. Aí talvez seja Paquetá de frente. Talvez. Porque Paquetá hoje estava cobrindo o rumo de Carlos Augusto. Isso. Mas aí a gente fecha o meio-campo, até porque concordamos com os conceitos aí. E vamos falar dos atacantes. Aí eu vou começar falando de Luiz Henrique. Pra mim, Esse, para mim, é outro que desperdiçou a oportunidade. Tá na conta dos que Exato. perderam para mim. Por isso que falei 4 ou 5. Eu acho que é muito mal. Muito mal. Porque aí encantou entrando no segundo tempo no joguinho contra o Chile. Resolveu, E aí de frente, meu amigo, é diferente. é muito diferente. E aí, para mim, hoje ele volta às Umas casas que Não, tinha não conseguido. chega a ser sair, não. Não, Não. Joga. Mas num setor que tá tão disputado, volta muitas casas. volta muitas casas. Tem muita gente, assim. É. Ninguém é extraordinário. Mas tem ótimos bons atacantes ali. Tem ótimos bons atacantes. Tem vários ótimos atacantes ali. Num setor que pode ter até 4 na escalação. Então, de fato, até há espaço, porque você tem que ter 4 jogando e talvez o dobro, talvez outros 4 na reserva. Né? Então, há espaço para convocação, há jogos ainda para ele ser testado, mas o que Fred falou em relação ao Chile, aquele crédito que ele construiu ali, ele gastou. Porque desde ali eu falei, uma coisa é entrar no segundo tempo, em Ainda mais casa, pressão, time esse Chile cansado. atual, né? Aí ele vai para conta de Hugo Souza, de ser para uma situação de jogo, para abrir defesa na reta final. Eu acho diferente, porque outros jogadores podem fazer Tem isso essa também. capacidade, No né? caso Ele tem um de ser negócio da pegador de força, pênalti, né? É a coisa Mas mais aí forte do mundo. é o que eu tô dizendo. Contra a Espanha, tu iria com ele ou não iria com Não, ele? não iria. Não, tô dizendo esse desespero. Tá 1-0 Espanha, 30 de segundo tempo. Eu não ia com ele. É, Eu ia com seria, esses caras que são mais testados na sem Europa. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. É difícil, Só né? antes de vocês responderem os próximos. É o único vermelho? Tem mais, né? No ataque, Eu acho que talvez seja. vermelho só. Eu acho que só. Vermelho só. Eu não gostei da atuação de Vinícius Júnior, não. Não, mas não é pra vermelho. Não acho que foi para vermelho, mas também não foi. É. Laranja, assim, se for razoável, eu acho que até para o que Vinícius Júnior tem potencial até ruim para ele, porque parecia ser um jogador estreante. Para o que é Vinícius Júnior, essa atuação de hoje, assim, foi. Eu achei que foi mal. Então, laranja, né? É. Razoável pra mal. Assim, não me chamou muita atenção. Mas é que tá. Esse é o Eu tinha- ponto. eu Ele não tinha pode, ele não vindo- pode ser. Vinícius Júnior não é esse jogador. Agora, eu gostei de postura, assim, voltou pra. Primeiro, ele entrou numa posição que é difícil até definir a posição. O Brasil jogou sem centroavante. Isso. Ele era o que seria para ser o Mas centroavante. estava jogando mais aberto. Mas caía para a esquerda. Eu acho que ele tentou, mas, de fato, as jogadas não são completas, né? Uhum. Com ele. Vinícius Júnior na seleção é um jogador Então, abaixo. é isso que tem que ser analisado. É, É esse e é o que eu te falei no jogo passado. E eu até, vendo Vinícius Júnior jogar hoje, eu lembrei da era Dorival. Que você depositava muitas Fichas. fichas em Vinícius e ele não entregava. Raramente. Hoje foi um pouquinho disso, tá? Por isso que é muito importante para ele ter toda A estrutura, né? os Complementar. outros jogadores para definirem o jogo, tá? E aí ele passa a crescer, que é assim que ele brilha no Real Madrid. Ele não é o Real Madrid dá a bola em Vinícius Júnior e Vinícius Júnior resolve. O time de Dorival era só isso, pô. Exatamente. Era dar a bola em Vinícius Júnior e Vinícius Júnior tenta E ele não é resolver. Neymar. E ele não E é nem Neymar. joga na Dinamo, né? Enfim, dentro do conjunto melhor, eu acho que ele vai entregar muito ainda, tá? Mas eu acho que a atuação foi fraca mesmo. Tão mal para Vinícius Júnior. Martinelli, achei que foi bem. Foi um jogador que, mais uma vez, conseguiu mostrar ali. Pra mim foi o único atacante que. Pra mim, eu iria como razoável com o gol. Razoável. Se razoável com o gol for bem, ok. Mas pra mim ele foi razoável. Os com o gol. titulares, pra mim, é o único que não foi mal. Ou seja, não é bem. Pra mim foi razoável. Razoável com o gol. Seria de razoável para
para bem ali, mas sempre que a gente fica nessa dividida, não acho que vale a pena estender, não, porque acho que está É. muito parecido. E aí, agora a gente indo para os 6 substitutos utilizados aí, Carlos Henrique, Caio Henrique. desculpa, Caio Henrique, Joelinton, Richarlison, Estevão, Rodrigo e Matheus Cunha. Vamos lá. Caio Henrique e Estevão entraram muito por fim. Eu deixaria Sem nota. sem nota, tá? Caio Henrique e Estevão. Certo. Concordo. Richarlison E Richarlison acho que já jogou e jogou mal. é, A bola foi pra área. é outro que pra mim tá perdendo espaço, né? Ele entra pra resolver, tem que resolver. Se subir uma bola ele cabeceou É pra a mesma cima, análise que a gente acaba, é a mesma análise que a gente acabou de ter com o Luiz Henrique. É só É. colocar aqui e botar o nome Richarlison. é. Assim, o Fred foi dando exemplo. Ó, tive aqui a Espanha pra mudar. Tá? Pensa a Não mesma confio coisa. nada em Richarlison. Pra mim foi mal mesmo. Joelton, razoável, tá? Gosto do tipo de posição que É Joelton um jogador também que É. tem características Muito diferentes, próprias, muito é. próprias. Eu acho que se conseguisse ter jogado mais, ele se machucou na data FIFA anterior, né? Isso. Porque Joelton tem uma característica muito Se própria. ele, Ele belisca Eu muito gosto pra da frente, faixa né? de campo que ele ocupa. também. se ele é razoável, então o Matheus Cunha também. Matheus Cunha e Rodrigo, olha só, eles. Detalhe, Rodrigo, dos jogadores acionados, foi o que eu gostei mais. Mas Por eu também. iniciativa, na reta final, onde o Brasil, obviamente, foi tentar esse empate. Todas as vezes que o Brasil. A jogada partia com o Rodrigo. Alguém pegava a bola, circulava com ele, ele abria o espaço, tentava dar prosseguimento à jogada. Foi o jogador mais lúcido, é muito pouco, naturalmente, para qualquer tipo de nota melhor, mas foi o jogador mais lúcido ali com o Brasil desesperado Concordo. para tentar. Matheus Cunha é quase sem nota também, pelo perfil da condição que entra, né? Mas deixa como razoável aí. Os dois, né? Matheus Cunha, sim, eu confesso que tem nem Eu muita acho que ele é análise. sem nota. Eu deixaria sem nota, Matheus Eu Cunha. acho que ele vai sem nota também. Não conseguiu fazer nada ali, né? Agora, entrou antes de Richarlison. Ele entrou antes de Richarlison no jogo, né? Ele vai. Ou seja, por omissão não pode ser sem nota, né? Ou seja, Aí é melhor. Foi mal. Aí eu vou pra foi mal, porque não fez nada em campo. Aí foi mal mesmo. não dá por omissão o cara tem Ele uma entra nota. cedo. É. Ele entra cedo. Ele é do entra primeiro cedo. bloco, Era das três que eu falei. É. Então Então, foi mal. mal para Matheus Cunha. E o professor? A escolha dele, né, a gente definiu como É difícil demais avaliar um jogo equivocada desse. de largada, né? Mas eu iria de razoável. Razoável também, porque ele não Implodiu. conduziu o time para vencer. E a implosão ela é muito circunstancial ali, né? Veja, o meu problema é esse. Como é que você vai avaliar um treinador que não fez as mudanças para vencer o jogo? Que não escalou o time para vencer o jogo? Foi dentro de um planejamento. Foi um planejamento de teste. É. Felizmente, a gente vai dizer aqui que ele foi mal porque tirou Bruno Guimarães, tirou Vinícius Júnior. Porra, A gente sabe que não é isso, né? Que vai, é isso, vai pô, quando tiver valendo, né? melhor em campo também falta. Bruno Guimarães para mim. Guimarães. Bruno Guimarães, acho que Guimarães. sem muita margem, né? Então, Bruno Guimarães acaba sendo eleito aqui o melhor em campo, tá? Nesse jogo contra o Japão. E dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso glorioso campinho. O Brasil volta agora a campo em novembro para mais 2 giros, dessa vez contra seleções africanas. Senegal e Tunísia. Com jogos na Europa, o primeiro é contra o Senegal Londres. no estádio do Arsenal e o segundo Paris. em Saint-Denis. Saint-Denis. Mostrasse? Região Metropolitana de Paris. Grande Paris. Grande Paris. Grande Paris. Será que grande é grande mesmo? Grand. Grand Paris. Grand. É Grand Prix? Obviamente. O metrô deixa, acho que é Serviço. 300 metros do estádio. Por que tu Se falando você precisar, Não, porque tu falou região metropolitana, o cara sai Quem lá... estará em Madrid? Quem estará em Paris aí em novembro? Tem um jogo De Londres nem se fala. O senhor vai estar por lá, né? jovem, Se o Brasil e o Senegal pegar, não? pega. Em Londres? Não. Eita, Eita. eita. Tá não, na data não, pô. É? Então, que pena. Só teríamos um correspondente internacional. E se tiver, boa sorte pro Brasil. Que é isso, velho? Pô. A gente fala aqui e tal. Eu tô rezando pra chegar logo a Copa. A tal da data FIFA, a brinca. Meu Deus do céu, assim, não sei como. Eu não acho tão insuportável, Cara, não. eu acho necessário. é melhor apanhar do Ceará. Assim, sinceramente. Tá, então, não, Tu vê que diferença, a vida tá muito melhor assim, pô. Eu acho. Veja, jogo a Vera, até a Copa América, vale.
Copa América, Copa do Mundo, eliminatórias dos grandes jogos. Pô, massa. Mas a tal da data FIFA, do jeito. Eu acho que Não, eu acho legal. não há. Veja só, eu gosto acho ela também. insuportável. Então acho. Vai. Não, veja só, eu acho ela insuportável em 2027. Ela vai ser insuportável. Em 2029, não. Sim, sim, sim. Sabe? Eu acho que a data FIFA ela é muito chata. Logo que acaba a Copa do Mundo, ela é insuportável. Aqueles jogos Brasil-Senegal, É o, Brasil-Marrocos. que- é o Brasil de Ramon Menezes. Aquilo ali não tem quem veja. Mas agora não, pô. Agora a gente tá. É que a gente tem muito interesse já, né? Agora a gente tá montando a Tem. seleção pra Copa do Mundo, Não, pô. veja. De certa forma, com a Copa faltando 8 meses, 9. 8 meses. Você consegue. Sabe essa seleção, você nem quem tá jogando. Nesse momento sabe. É isso, é exatamente isso. Em algum Pô. momento a seleção brasileira que perdeu contra esses jogos de Ramon. Puxa aqui de. Ah, eu não vi, não. Eu não vi um minuto desses dois É jogos. difícil. Não tem programa. Eu Eu não vi um eu- minuto desses Eu dois não jogos. sei se passou na Globo. Eu acho que em princípio o cara Eu passou. larguei esse Eu Cássio. acho que passou, foi da Band. Mas Globo. Mas na verdade, troquei pela própria Globo, né? GTV. É, é isso que a Globo queria que você fizesse. mas ok, fiz. Deu certo. Deu certo. Veja só, assisti o último lá da eliminatória com o Luiz Roberto e a da Globo, é muito melhor a transmissão do GE. Mas assim, muito melhor. Tô gostando da transmissão do GE, veja só, gostando, não é que eu tô dizendo, um é ruimzinho, não. Tô gostando, é outro nível de informação, de análise, de entrega do jogo. De relação, né? Eu não acho nem que Bruno Formiga e. Me fugiu o nome do narrador? Jorge Igor. Jorge Igor, e tem a comentarista, me fugiu também o nome. Eu não vi, eu É. não sei quem tava participando. Eu não acho que eles fazem, não sou da geração que eles são Grande referência, principal referência. montados para atingir. Aham. Eu acho que eles são para uma galera mais nova do que a gente. São. Ele pega ali 20 e poucos, 30, né? Galera que cresceu vendo ali esporte interativo com eles, né? Isso. Com o TNT, Isso. essa evolução deles. Mas eu acho a qualidade muito melhor. Repito, não acho nem que é para mim. Mas eu acabei sendo. E outra coisa, por incrível que pareça hoje, o cara. 7:30 da manhã e 8 da manhã, o cara acorda assim na cama. Eu não sei nem para onde vai no controle direito para botar a TV aberta. Como diria Belchior, o novo sempre vem. Veja só, é muito mais fácil para mim. É muito mais automático. YouTube, GE, do que, tem que mostrar assim, porque você tem que ir para aquele. Decodificador, né? 13.1 tá difícil de meter um Porque vê só, 13.1. Cássio, o cara tem que ir para Mudar mudar a entrada. a entrada, sai Isso. da coisa, vai para TV aberta. Eu não uso, pô. Você tá com muito aparelho na televisão Não é pra não, chegar na Cássio, aberta. é não. Veja só. Tudo que eu assisto é aquela casinha do controle remoto. E o controle hoje, Então, quase todo já vem com o Se você YouTube, né? apertar a casinha, ela vai abrir o quadradinho da TV aberta, o quadradinho do YouTube, o quadradinho do Globoplay. É só botar a TV Não, aberta. O meu não. na minha não. A minha não também. Não é assim, não? Não, as novas, é porque as suas estão. Quantos anos? Eu comprei, acho que ano Tá nova. Porque. passado. É porque tu disse que estava com a lista no meio, já caiu a da lista no meio, né? O quê? Tu disse que estava com a lista no meio, né? Caiu então já, né? Não, essa agora que eu tô falando é que substituiu essa. Então é isso, porque eu achei que era ainda da listinha no meio. Não, aquela Caiu. aquela foi doido. Aí, quando aperta, Home, as opções são só das coisas da internet. Para ir para. meu também. Então, para ir para TV, tenho que ir naquele input. Input, entrada. Certo. Tá entendendo? A minha, você deu um exemplo, a minha é assim, ela aparece do jeito que vai, bota lá a casinha, o sinal de TV aberta. A sua é no input para colocar. Aí demora a ir para TV aberta. Mas ok, mas é diferente. O meu natural hoje é. Veja só, detalhe. Se você ligar a televisão hoje, posso estar me passando a vergonha aqui, mas se você ligar a televisão, tipo, como é? Ligou a televisão, tá na Globo. Coloca o menu aqui, coloca o menu pra gente. Não, a gente coloca, velho. Se você Não, ligou a televisão, coloque não. você coloca a televisão, tá na Globo. Agora, você liga a televisão, ela tá no. Tipo, ligou a Vai pra televisão. home. Exato, pronto. Ela não vai pra Globo. Ela vai pra pro menu. home. Vai pra home. Ela vai pra home da TV. É isso. Pronto, essa é a diferença. Essa é a grande Mas mudança. isso tu acha bom ou ruim? Acho bom. Ok. Essa é a grande mudança da forma de ver TV. Cássio foi perfeito. A nossa geração ligou a televisão, tá lá Globo. Sessão da tarde, sempre. qualquer coisa, Jornal Nacional. Lago Azul rasgando. Agora não, você liga, tá no
um universo neutro, né? Isso. E aí, quase sempre minha televisão, o meu automático é Vou YouTube, falar que é o que eu Netflix. falei. A diferença é que hoje a maioria dos É. controles já vem com o botãozinho do YouTube, da Netflix, da Tem, Disney, também Prime, tem. exatamente. da Globo não tem. Galera, dessa forma a gente vai chegando aqui ao fim de mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Para mais reviews sobre controles remotos e televisões. Esse autoetarismo aqui, né? Tem o HB, a turma tá com saudade do HB-nozinho. Vê se na semana que vem a turma Fazer encaixa. falta. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.